Boa noite, graça e paz. Glória a Deus porque Ele renovou a sua misericórdia sobre nós. Estamos aqui para mais um culto de louvor, de adoração a esse Deus que é digno de ser adorado. É o Deus que é a nossa força, é o Deus que nos dá o fôlego de vida. E nesse domingo nós vamos celebrar ao Senhor com muita alegria. Eu quero ler um salmo que é também um cântico de louvor a Deus pela vitória. Nós precisamos declarar que a vitória é certa, a vitória daqueles que buscam ao Senhor. É uma vitória que irá acontecer. E o Salmo 18 diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, e é a torre da minha proteção, torre de proteção para conosco. Invoco o Senhor que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, e torrentes de perdição me amedrontaram. Correntes do céu me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo me ouviu. A minha voz, o meu clamor, chegou aos seus ouvidos. Glória a Deus. Vamos crer que esse Deus que é a nossa força, é o nosso rochedo, é o nosso libertador, Ele está ouvindo o meu e o seu clamor, Ele está ouvindo a nossa oração, Ele estará ouvindo a nossa adoração. E eu quero orar neste momento. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso libertador, o Senhor tem sido a nossa rocha, a nossa força. Pai, obrigado porque podemos invocar o Teu nome. E o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor ouve a nossa adoração. Pai, muito obrigado. Abençoa cada um que está participando, todos juntos, a uma só voz nesse culto. Abençoa cada um com saúde, com paz, com alegria, com a Tua força, com a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar que nosso desejo é engrandecer ao Senhor, engrandecer o nome do Todo-Poderoso. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos
o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nada melhor do que estar diante do nosso Deus. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, seguro estou em ti, seguro estou em ti. Tudo foi criado por ti, nós também para teu louvor. Quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom é estar te servindo, nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. Pode o mundo se abalar, pois seguro estou em ti, seguro estou em ti.
tudo foi criado por ti. Nós também, para teu louvor, quero sempre te exaltar, pois és fiel a mim, pois és fiel a mim. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Bom é estar te servindo, com compromisso contigo. Nada vai nos separar do teu amor, Jesus. Jesus, nada vai nos separar, Jesus. Que tremenda promessa! Nada vai nos separar do amor de Cristo por nós. E esse amor que nos envolve, esse amor que nos permite estar celebrando o nome do Senhor. E você, na sua casa, nós aqui, nós vamos declarar que é bom. Bom estarmos juntos. Eu aqui, você aí, nós aqui, o Adriano, a Marlene, o Tiago, todos que estão aqui, só nessa transmissão. E você que está nos assistindo e participando deste culto, nós vamos declarar que bom é estarmos aqui, louvando a Deus. Aí onde você está é bom, aqui também é bom louvar a Deus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso, tempo para louvar
Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Aleluia. A união nunca termine. A união que estamos vivendo em Cristo Jesus é uma união maravilhosa. E agora, neste momento, vamos iniciar a palavra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler um texto. Está lá no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, de 5 a 8. E o tema desta noite é: mente controlada traz vida renovada. O que controla a nossa mente? O que anda pairando na nossa mente nesses dias? Já disseram que existe uma epidemia, sim, de um vírus que está percorrendo o Brasil e as nações, mas também existe um vírus da chamada ansiedade. Tantos estão tão ansiosos nesse tempo, até certo ponto não é para menos, porque é algo novo, algo que ninguém esperava, ninguém estava aguardando isso, mas nós que cremos em Deus, precisamos entender que a nossa mente precisa estar totalmente controlada, totalmente renovada em quem? Em Deus. E o texto que eu quero ler com vocês neste culto é Romanos, capítulo 8, de 5 a 8, que diz assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas ou em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vamos orar mais uma vez, pedir que Deus nos dê clareza, pedir que a direção do Espírito Santo esteja permeando toda esta mensagem e que a palavra que acabamos de ler se torne uma revelação muito clara para você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero te agradecer por poder transmitir mais uma vez esta mensagem, e eu sei que isso é fruto da tua graça, da tua misericórdia sobre a minha vida, sobre cada um que participa deste culto neste momento. E nós clamamos, Pai, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, e pedimos que a revelação do Espírito Santo seja algo muito claro e latente nas mentes e corações que nesta transmissão, que neste culto estão participando agora, Pai. Eu oro que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Quando nós meditamos sobre o livro de Romanos, é um livro tremendo, um livro maravilhoso, que é considerado mais do que uma carta, né? É considerado como um tratado de teologia do Novo Testamento, o maior tratado de teologia. Você vai procurar comentários sobre Romanos, você vê inúmeras páginas. É um livro rico em tanto ensinamento, e é um livro que se detém para a prevenção, né? A prevenção com relação àquilo que nós precisamos viver como cristãos. Ao contrário das cartas, as cartas falam sobre alertas, sobre heresias, problemas que eram vividos pela igreja
aqui neste capítulo especificamente da carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 8, ele vai tratando sobre inúmeros assuntos, entre eles sobre a nova vida em Cristo e sobre uma luta, né, como eu já disse em outra transmissão, é como um ringue, né, a carne e o espírito lutando de uma forma ferrenha um contra o outro. É uma luta, são duas forças que operam no homem, carne versus espírito, dois modos de vida conflitantes, né? Ou a gente é governado por um, ou governado por outro, ou somos governados pela carne, ou somos governados pelo espírito. Nós podemos até, neste momento, fazer um questionamento. Quem que anda governando a nossa vida? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer, porque muitas vezes em palavras, ações e atitudes, a gente mostra claramente quem que governa, se é a carne ou se é o espírito. E esse capítulo que nós lemos hoje vai falar e tratar sobre a ação do espírito, que traz uma predisposição a vivermos uma vida de santidade. Porque podemos ser santos, sim. Jesus disse, sede santos porque eu sou santo. E com a ajuda do Espírito Santo, podemos sim viver uma vida de santidade. E nós precisamos santificar a nossa mente. Com o quê? Com a palavra. Santificar a nossa mente ouvindo as mensagens que falam sobre o Evangelho puro e simples. Nós precisamos alimentar a nossa mente daquilo que vai trazer vida e paz. Como eu disse logo no início, muitos estão com a sua mente controlada apenas por aquilo que assistem na TV, apenas pelas notícias. Muitos estão com a sua vida e sua mente controlada apenas com aquilo que eles estão olhando claramente. Mas é tempo de exercitar a nossa fé e ter a nossa mente totalmente controlada pelo Espírito Santo. E a pergunta, como eu já fiz, o que controla a nossa vida? Será que é a carne ou se é o Espírito? Como posso ter uma mente renovada no meio de tudo isso? No meio dessa pandemia, no meio de tanta notícia controversa que a gente vê na TV, no meio de tanta política sendo feita no meio de uma epidemia tão terrível, no meio de tanta coisa complicada que nós estamos vendo nos nossos dias, nós temos que olhar para Deus, olhar para Cristo e ter a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. A nossa mente precisa ser a mente de Cristo. O apóstolo Paulo declarou também aos Coríntios, nós precisamos ter a mente de Cristo. A mente que olha com compaixão para as vidas, a mente que não está apegada às coisas deste mundo, a mente que quer viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Agora, como é que eu posso ter essa mente controlada? Como é que eu posso ter essa mente renovada? Eu vou ter mente controlada que traz uma vida renovada quando eu decido, com a ajuda do Espírito Santo, não governar mais a minha vida, mas submeter o governo da minha vida ao Espírito Santo. Mas isso é possível, o próprio texto vai dizendo, para aqueles que um dia tiveram um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus. Quem não tem um encontro pessoal e verdadeiro com Jesus, ou seja, quem não se converteu dos seus maus caminhos, aqueles que não obtiveram ainda a salvação, não tem como ter uma vida controlada pelo Espírito. Eles ainda são controlados pela carne. Mas esse alerta, esta carta não é para aqueles que não são convertidos, para aqueles que não são salvos ainda. Essa carta é para nós, é para mim e para você. E ela diz assim, olha, eu preciso ter uma mente controlada assim, que traz uma vida renovada, se eu decidir ser totalmente governado pelo Espírito Santo. Governado pelo Espírito Santo. E o texto vai dizendo claramente isso. Aqueles que são dominados pela natureza humana, pensam em coisas da natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. E nós podemos também, mais uma vez, fazer o seguinte questionamento. Temos sido carnais ou temos sido espirituais na nossa forma de agir? Será que em palavras, como eu já disse, palavras, ações e atitudes, nós temos sido carnais ou temos sido espirituais? Ou temos sido atores que fazem um papel que não representa quem verdadeiramente nós somos? Nós precisamos nos desnudar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero. Muitas vezes eu sou controlado pela minha carne, mas eu não quero mais. Eu quero ser controlado pelo Senhor. Eu quero ser controlado pelo Espírito. Eu não quero mais que a minha boca fale coisas que eu
tenho falado. Eu não quero mais que os meus olhos vejam coisas que eu não posso ver porque não agradam ao Espírito. Eu não quero mais ficar ouvindo coisas que não agradam ao Senhor. Eu quero ter a minha mente controlada pelo Espírito Santo. E a gente eu tenho refletido muito sobre isso, principalmente nesse tempo que nós estamos isolados, estamos vivendo esse tempo que é totalmente diferente, ninguém imaginava que passaríamos sobre isso, mas eu tenho feito muitas reflexões, e nesse tempo, eu tenho visto que nós estamos sendo chamados a sair do abismo que existe entre a teoria e a prática. E nesse ringue, quem vai vencer a luta é aquele que chega até o fim, mas com uma performance boa, e se não for levado a nocaute. Só isso que chegam até o final. E nós precisamos, para não sermos derrotados nesse ringue entre carne e espírito, nós precisamos ter a nossa mente totalmente controlada pelo Espírito. E pedir que Ele controle. Um teólogo chamado Warren Wiersbe, ele disse que Paulo descreve aqui 2 tipos de cristão. Um carnal e um espiritual. Mas ele faz um contraste entre os que têm salvação e os que não têm salvação. Agora, de uma vez por todas, nós precisamos pedir a Deus ajuda e entender que nós precisamos mudar. E aqui eu quero parar um instante e dizer uma coisa que não mudou. Nós precisamos mudar, mas algo não mudou. A mensagem do Evangelho. Quando Pedro fez aquela mensagem maravilhosa, onde se converteram 3.000 almas, né, isso sem contar mulheres e crianças, foi uma pregação poderosíssima. Né? Aliás, 12 que mudaram a história da humanidade, né? Levando esse evangelho tão poderoso. Mas a mensagem continua a mesma. E a mensagem de Pedro foi: arrependam-se, mudam de vida. Essa mensagem tão impactante é a mesma mensagem que João Batista declarava no seu tempo. Ele dizia: arrependei-vos, acreditem no evangelho. Arrependimento, nós estamos sendo levados a termos essa reflexão nesse tempo, a nos arrependermos dos nossos maus caminhos, a nos arrependermos das coisas erradas que fazemos, porque nós queremos viver o melhor de Deus. Tanto se fala nisso, eu quero viver o melhor de Deus, sim, mas vivendo uma vida totalmente fora dos padrões de Deus, nós não temos como viver o melhor de Deus. Nós precisamos ser praticantes, e não meros ouvintes da palavra, como disse Tiago. Eu gosto muito de uma frase de um escritor e pastora que mora lá na Inglaterra. Ele diz o seguinte, Christopher Rush, ele diz o seguinte: a Bíblia está certa, eu estou errado. Deus é Deus e eu preciso mudar. Ouvir humildemente um sermão é admitir que eu preciso da graça de Deus para quebrantar o meu soberbo e orgulhoso coração. Eu preciso mudar. É muito fácil, a gente quer que as pessoas mudem. Ah, está vendo a atitude dele? Não. E nós temos essa tendência de olhar aquilo que os outros precisam mudar. Mas a mensagem é para mim e para você. Precisamos mudar. E mudar para melhor. Não é uma mudança para pior. É uma mudança para melhor. É uma mudança no sentido de nós sermos totalmente, como diz logo no início, governados pelo Espírito Santo. E que grande verdade. Né? Como ele disse, eu preciso admitir que eu preciso da graça de Deus para quebrantar esse meu soberbo e orgulhoso coração. Nosso coração não é enganoso. A Bíblia diz que ele não é enganoso. Ele diz que ele é terrivelmente enganoso. E nós precisamos ter o nosso coração, a nossa mente controlada pelo Espírito Santo. E nós também vamos ter uma mente controlada, que traz vida renovada, quando decidimos não querer mais ser escravizados pela carne. A carne escraviza, a carne nos deixa num padrão abaixo da média. Quando nós permitimos que a ação do Espírito Santo entre em nossas vidas, a nossa carne é derrotada. É não querer mais ser escravo do pecado. E o texto vai dizendo, admitir que a natureza humana controle a mente resulta em quê? Em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha que resultado maravilhoso. Vida e paz. Mas isso eu vou falar um pouquinho lá na frente, com um pouquinho mais de detalhe. A nossa mentalidade, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus.
Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Uma vez eu ouvi uma frase que diz claramente isso. A nossa carne nunca melhora. Ela precisa sempre morrer. Ela precisa ser sempre submetida ao controle do Espírito Santo. E é por isso que aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, como diz o texto, não conseguem agradar a Deus. Não conseguem agradar a Deus. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão aflorando a sua natureza humana, né? Tem se falado tanto do ódio entre um partido, entre outro, ódio entre uma facção e outra, ódio em relação a tantas outras coisas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, tantos partidarismos, né? Tantas ideologias, tantas coisas colocadas nesse tempo de pandemia. Ah, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro. É esquerdismo versus direitismo. E eu quero dizer para vocês que eu prefiro o cristianismo e ficar com Cristo em todo tempo, em todo momento. Porque todo quanto é facção tem os seus detalhes, tem os seus problemas, tem os seus erros. E muitos vivem escravizados com isso. E a carne nossa, ela é escravizada com as nossas ações erradas, com a nossa forma de ser errada. A carne escraviza, mas o Espírito liberta. E nós precisamos disso. A carne produz tormento, mas o Espírito Santo, ele vai trazer o quê? Paz. A carne dá morte, ela vai para a morte. O pendor do Espírito para a vida eterna. Né? Talvez na sua tradução está pendor do Espírito. O que significa pendor? Significa uma rampa, né? Que vai e que vem. Né? Mas aquilo que é elevado pelo Espírito, nós vivemos um mundo melhor. Alguém já disse que a vida no Espírito não elimina a possibilidade de pecar, mas nos confere o poder de não pecar. E é verdade. A carne é mais do que luxúria sexual. A carne ela também mostra que ela vai também no terreno material, separado de qualquer contato espiritual. Quando se fala carne, pensa somente nisso. Mas o Espírito inclina nossa mente para quê? Para que nós o desejemos. E essa inclinação, como o texto diz, talvez na sua Bíblia esteja escrito assim, é um pendor, é um desejo forte que nos impulsiona e nos arrasta a vivermos uma vida no Espírito. E o texto vai dizendo, os que são dominados pela carne, eles buscam agradar a carne e praticar o quê? As obras da carne. A gente vê isso lá em Gálatas 5. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. E a gente vê dois resultados muito opostos. Enquanto o Espírito produz vida, a carne produz morte. E o pendor da carne o que é? É inimizade contra Deus. O resultado vai ser óbvio, vai ser muito claro. Os que estão na carne não vão agradar a Deus. Os que estão na natureza carnal, vivendo uma natureza em que a sua carne manda, em que a sua carne governa, em que não se submete ao Espírito Santo. Mas a única maneira de agradar é obedecer à lei, é obedecer a Deus. E aqui vai falando de um resultado maravilhoso. Quando nós nos submetemos ao Espírito, o resultado é fantástico. Vida e paz. Jesus disse que veio para dar vida, vida em abundância. E paz. A paz que somente Ele pode dar. A paz que excede todo entendimento. A paz que vem de Deus. Você quer uma vida de paz? Nós precisamos ter a nossa vida totalmente controlada pelo Espírito Santo. E eu vejo que é tempo de dizer um basta. Eu vejo que é tempo de dizer, não, eu não quero mais. Não tem dado certo, não é verdade? Porque não dá certo viver na carne. É tempo de chegar e falar assim, olha, eu quero viver no Espírito. Eu quero me submeter ao Espírito. Eu não quero mais viver desta forma. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Eu não quero ser guiado pela carne. E a palavra vai dizendo, nós temos a mente controlada, que traz vida renovada, quando eu decido agradar a Deus. É uma decisão. Agradar a Deus é uma decisão.
Aqueles que estão sob o domínio da carne, diz o texto, da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. O Salmo 37 dá uma descrição tão maravilhosa, diz assim: agrada o coração do Senhor e o que desejas, por certo Ele fará. Quem é dominado, ou seja, quem se deixa governar pela carne, ou pela natureza humana, não vai agradar a Deus. E não terá uma vida satisfatória. Nós precisamos ter uma nova vida em Cristo Jesus. Eu gosto muito de um texto que está lá em Efésios capítulo 4, 25 a 32, que nos fala dessa vida que nós precisamos viver. E vai dizendo assim, Efésios, capítulo 4, 25 a 32, que diz assim: não abandonem, aliás, portanto, abandonem a mentira, digam a verdade a seu próximo, pois todos fazemos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Não deixe que a ira controle a sua vida. Acalme a ira antes de que o sol se ponha, pois ele cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão pode roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo, insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo para aqueles que a ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livre-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas, da calúnia. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros, perdoando-vos como Deus os perdoou em Cristo. Como nós precisamos agir desta forma, ser dominados pelo Espírito, ter a nossa mente controlada pelo Espírito, a fim de que eu tenha uma vida transformada e renovada. Para concluir, irmãos, Romanos capítulo 12 vai dizendo uma coisa tremenda. Nós precisamos ter a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente renovada traz uma vida transformada. 1 Coríntios 2,14 diz assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2,14. Elas lhe parecem loucura e não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Só quem é espiritual. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado pelos outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Nós temos a mente de Cristo. Sejamos guiados pelo Espírito e não pelos desejos da nossa carne. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Seja guiado pelo Espírito Santo. Quem é filho de Deus precisa ser guiado pelo Espírito Santo. E eu quero encerrar com uma canção aqui. Eu vou só ler, depois nós vamos cantar mais uma música antes de nós encerrarmos esse culto. E essa música é muito interessante, é de um CD chamado Eram 12, a história cantada dos discípulos de Cristo. E ele diz assim: antes de começar, ouça com atenção. Hora de se pensar, pés no chão. Chega de ouvir falar, basta de ouvir dizer. Tempo é de avaliar, compreender. Não adianta crer, só de segunda mão. Tempo é de se rever, ser cristão. Amém? Vamos, neste momento, orar. Logo depois nós vamos cantar uma canção que diz como é bom poder depositar aos pés da cruz o nosso fardo pesado. É difícil. Não é fácil ser espiritual. É muito mais fácil ser carnal. Mas nós desejamos ter a mente de Cristo e sermos espirituais. Sermos guiados pelo Espírito Santo. Vamos orar neste momento? Gostaria que você fechasse seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra. E aqui nós queremos declarar, nós desejamos e queremos ser espirituais. Queremos ser governados pelo Espírito Santo e não governados pela nossa carne. Querido Espírito Santo, controla a nossa vida, o nosso ser. Transforma a nossa vida.
Muda a nossa vida, Senhor. Nós queremos ser transformados e mudados. Perdoa, Pai, porque muitas vezes a nossa carne aflora e não fazemos aquilo que o Senhor deseja que fizéssemos. Mas estamos aqui humildemente na Tua presença para dizer que somos totalmente dependentes do Senhor. Somos dependentes e queremos ser espirituais e não carnais. Ajuda-nos, ó Pai. E obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos permite que vivamos assim, de uma forma espiritual, e para viver o melhor que o Senhor tem para nós, porque o Senhor quer nos dar, como diz a Tua palavra, vida e paz. E obrigado pela vida e paz que o Senhor nos proporciona. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar. E não ter que andar ansioso de nada, senão a Deus tudo levar em graça e súplice e oração. Ah, como é bom poder aos pés da cruz depositar este meu fardo pesado e árduo de carregar, e não ter que andar ansioso de nada senão a Deus tudo levar, cada problema, cada aflição, e a paz de Deus então mente e coração guardará em Cristo Jesus. Ah, como é bom poder, como é bom saber. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com sua vida hoje e sempre. Amém e amém. Se essa mensagem te abençoou, se esse culto foi bênção na sua vida, compartilhe com outros. Nosso desejo é transmitir esta mensagem para os 4 cantos da terra, que as pessoas sejam estimuladas a serem espirituais e não carnais. Que Deus nos dê essa graça, Deus nos dê essa oportunidade maravilhosa, cada dia, cada momento, de sermos espirituais e não carnais. Que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo. Que Deus te abençoe. Uma semana muito abençoada.